Então, vamos falar agora sobre um pouco das realidades do seu trabalho agora e das principais coisas que você vê que poderiam ser melhoradas e que você talvez esteja fazendo alguma coisa para conseguir atacar essas situações. Quais você acha que seriam os principais problemas aí? Bom, você teve a oportunidade de verificar o simpósio que nós realizamos, foi um simpósio internacional, e nós conectamos pela primeira vez áreas aparentemente conciliáveis. Muito se fala de direito, tecnologia, evidentemente, mas nós somos além. Nós conectamos essas duas áreas, empreendedorismo e soft skills. Empreendedorismo e soft skills têm uma ligação bem estreita, né? São praticamente conectados na sua essência. Agora, veja só, quando se fala na tecnologia sendo aplicada no direito, o que nós temos como efeito imediato? Primeiro, a preocupação de uma massa gigantesca de advogados, temos acho que quase 2 milhões de formados, bacharéis em direito, e talvez um pouco menos, eu não tenho esses dados atualizados, mas um pouco menos de advogados, né, com AB, pessoas com AB. Perfeito. Como vai ser o futuro dessas pessoas com o incremento da tecnologia? Será que é uma carreira que vai acabar? Eu não acredito que ela acabe, mas eu acredito que ela se transforme profundamente. Há um processo onde todas as atividades repetitivas elas vão ser realizadas por máquinas, isso sem dúvida alguma. Isso faz com que os profissionais do direito eles passem a se dedicar para as áreas que eu costumo chamar, apenas para simplificar, de humanização do direito. Nós precisamos ter aquela característica que só o ser humano consegue dar. Quando nós falamos a respeito das competências socioemocionais, uma delas é a empatia, solução colaborativa de conflitos, né, a consciência, isso só o elemento humano vai conseguir extrair, pelo menos, né, num curso de espaço de tempo. E só fazer um adendo aqui, João, te deixar você continuar o raciocínio. Isso você pode ser percebido, inclusive, em outras áreas que hoje requerem um extremo nível de verticalização, né, de especialização. Como, por exemplo, a medicina, como, por exemplo, a engenharia. Hoje a gente já tem uma realidade, máquinas que conseguem em 1 hora avaliar uma quantidade de exames que um médico, durante seus 50 anos de carreira, conseguiu, né? Só que a máquina não esquece, então ela consegue trazer interpretações talvez mais assertivas ainda do que o médico. Então acaba que existe uma readaptação daquela profissão, como você falou, onde mais valorizadas serão as pessoas com essa capacidade humana, porque isso é uma coisa que a máquina hoje, pelo menos, dificilmente a gente consegue vislumbrar que terá. Em contrapartida, liberta esse profissional para cuidar das coisas que realmente são complexas. Veja, como no processo, agora trazendo para o meu cotidiano, existem ações repetitivas? Claro que existem. É o que a gente costuma dizer, se você me permite, eu não quero ser técnico, né, até porque nem todos são da área do direito, mas existem ações que a gente chama de questões de direito, ou seja, a solução será igual para todos aqueles que estão na mesma situação. Então significa que uma decisão que eu der para um, certamente será a mesma decisão para os outros. O que vai variar é a quantificação de um determinado valor, um determinado direito. Mas o direito em si eu reconheceria ou não para todos. Perfeito. Então, nessas atividades repetitivas, você imagina, de 800 a 1.000 processos por mês novos, alguns se repetem, evidentemente. Lógico. Agora, olha que interessante isso. É razoável que eu leve tanto tempo para decidir cada um desses processos, da mesma natureza, eu decida, por exemplo, o seu na data de hoje e vá decidir um outro processo da sua equipe com a mesma questão daqui 30, 40, 50, 60 dias? Esse é um primeiro ponto. Segundo, será que se eu tiver no meu cotidiano a possibilidade de automatizar aquelas decisões que eu já tenho consolidado no meu entendimento, e aí eu possa, de fato, decidir as outras questões novas, aquilo que é diferente, aquilo que exige uma reflexão maior. Ou seja, no final das contas, eu estou dando ao juiz a possibilidade dele exercer aquilo que ele tem que realizar, que é formar o seu convencimento de uma maneira serena, calma, não assodada e mais, dando, por consequência, mais rapidez, mais celeridade, mais eficiência. Nós temos um período de tempo muito extenso consumido em atividades repetitivas. E se isso acontecer, tudo melhorará em tese. Legal. Agora, por que em tese? E esse é o ponto, Breno.
O direito ele tem um processo de evolução mais cadenciado, e precisa ser, porque o foco dele é segurança jurídica. Uhum. Então eu não posso fazer nada extremamente rápido se não for pensado, se não for experimentado. De outro lado, nós temos uma sociedade, uma tecnologia pulsante, a dinâmica social e a evolução tecnológica é muito rápida. Sem dúvida. Agora, como conectar esses dois elementos? O direito apontando para um lado, a tecnologia para o outro, tem que ter uma convergência lá na frente, mas e aí? E nesse meio, onde fica? Nós temos que fincar o eixo nisso. Uhum. E o eixo é o ser humano. Se você hoje chegar para uma pessoa e dizer o seguinte, olha, você é advogado, você é médico, etc., qual que é a sua reação frente ao futuro que se aproxima e que, na verdade, já chegou? Eu falo, eu estou preocupado porque eu sinto que eu vou perder espaço. Uhum. Então, peraí. Será que você está reunindo mentalidade e habilidades necessárias para que você se insira? Incrível. Ou será que você, nesse comportamento, você está se auto-excluindo? Sim. Porque, olha, nós temos 4 aprendizados. Nós temos que aprender a ser, aprender a ter, e isso eu incluo, com certeza, aprender a aprender e aprender a desaprender. Se você conseguir... aprender a ser, ter, aprender a aprender e desaprender. E desaprender. Nós temos que saber qual é o processo de aprendizagem e muitas vezes aprender passa pela fase de você ter que abandonar certos conhecimentos, certos parâmetros que não têm mais funcionalidade. Com certeza. E aí, essa é a grande resposta. Como é que nós vamos possibilitar um futuro mais promissor no sentido de humanização? Uhum. Para mim, a resposta é clara. É colocar o ser humano de volta no seu eixo, como eixo central, e ao redor dele orbitarem quem? Todas as ciências que são instrumentais. Elas não são um fim em si mesmo. O direito, a tecnologia, nada é um fim em si mesmo. Eles existem em prol do ser humano. Nossa, e é por isso que nós temos que pensar dessa forma. Essa é uma perspectiva incrível, cara.